Olá, caros amigos, bem-vindos. Estamos aqui para mais um Conversa com o Autor, programa que você já conhece, já está familiarizado, gosta, acompanha, sempre tratando a respeito de um trabalho editorial importante, uma referência editorial nacional. E hoje eu tenho a satisfação de receber aqui, na sede da Atualidades do Direito, diretamente aqui da Avenida Paulista, o professor Daniel Amorim Assunção Neves. O professor, ele tem graduação, mestrado e doutorado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. É um professor conhecido de processo civil, no curso Fórum do Rio de Janeiro, no LFG, no Pretório Marcato, aqui de São Paulo. Além de ser advogado em São Paulo e em Natal. Daniel, obrigado pela sua presença aqui conosco na sede do Atualidades do Direito. É um prazer recebê-lo. Para nós é sempre bom receber grandes nomes do direito nacional. E seu olá para os nossos assinantes, seu alô inicial aqui para a turma. Muito bem. É sempre bom estar aqui com um amigo. Estamos juntos aqui para tratar um pouquinho sobre o Manual de Processo Coletivo. Queria dizer um alô a todos que estão nos assistindo. Vamos tornar proveitoso esse nosso momento, né, de encontro. Certamente, será muito proveitoso. Como de praxe, o primeiro bloco nós vamos contar a história desse trabalho, a história desse livro, desde o momento da ideia até o seu lançamento. No bloco 2 e no bloco 3, que esses blocos são exclusivos para assinantes da Atualidades, aí sim vamos ingressar nos aspectos dogmáticos do processo coletivo, explicitados pelo Daniel nesse trabalho. Então, primeiramente, pergunta que eu sou obrigado a fazer por todos, é o nosso checklist dos questionamentos. Como surgiu a ideia de escrever o Manual de Processo Coletivo? Lembrando, desculpa, falando que é do Grupo Editorial Nacional, da editora Método, do nosso amigo Valedir, né? Valedir está sempre voando baixo, com autores brilhantes, excelentes trabalhos, um grande sucesso editorial, e aqui certamente será mais um best-seller. Essa obra foi uma obra que surgiu aos poucos, né? Porque, na verdade, há um tempo atrás, coisa de 3 anos atrás, surgiu a ideia, com um autor lá de Belo Horizonte, um constitucionalista, de escrevermos um livro sobre controle de constitucionalidade, né? Então eu escreveria a parte de direito processual e ele escreveria a parte de direito material. E aí o projeto ele não andou pelo lado do autor constitucionalista, mas eu fiz a minha parte das ações de controle. E as ações de controle são ações de processo coletivo. É o chamado processo coletivo especial, mas nem por isso deixa de ser processo coletivo. Então eu tinha já esse material pronto. Aí eu pensei, o que eu vou fazer com esse material? Aí conversando com o Valedir me deu a ideia de fazer um livro que tratasse das ações constitucionais, pelos aspectos processuais. E aí nós acabamos desenvolvendo essa ideia, e aí eu produzi esse livro. Esse é um livro, quem sabe a gente até se encontra para falar sobre ele em outra circunstância, que ele já acabou a primeira edição, agora nós estamos fazendo a segunda. E ele trata das ações constitucionais. Então, eu fui obrigado a escrever sobre o mandado de segurança, e aí eu escrevi sobre o MS coletivo. Tive que escrever sobre a ação popular, e aí tive que tratar de vários aspectos do processo coletivo em geral. Não escrevi sobre a ação civil pública, porque não acredito que a ação civil pública seja uma ação constitucional. Sou um pouco polêmico nesse ponto, mas de qualquer maneira assim fica. Então, eu tinha já esse material produzido. Qual foi o grande desafio? Complementar, porque muitos aspectos do processo coletivo que vieram para o manual não estavam ainda escritos, e além disso dar uma nova perspectiva de análise. Porque nesse livro de ações constitucionais eu analisava a ação popular. E aqui eu não faço análise por ação, eu faço análise por temas. Legitimidade, coisa julgada, participação da MP e assim vai. Então tive que também fazer uma reestruturação do material já escrito, que representa algo por volta de 30%, 40% do que o manual contém, e o resto fomos escrevendo, né? Fomos escrevendo. E nesses 2, 3 anos, vim escrevendo para produzir esse material final. Esse era um próximo questionamento a respeito de quanto tempo de esforço, de trabalho, de pesquisa isso demorou. Então, você diz 2 a 3 anos? É claro que você nunca consegue disponibilizar todo o seu tempo, toda a sua atenção para um objetivo só, né? Você bem sabe disso, hoje você estava comentando comigo, que ele fala, eu fico 6 horas dando aula de manhã, 6 horas aqui na Atualidade de Direito, 6 horas dando aula à noite, e as outras 6 horas eu durmo, né? E aí você vê como que é a nossa vida corrida, né? Então, aula, escritório, família, nesses 3 anos também nasceu meu filho, Joaquim, que hoje tem 3 anos e pouquinho.
Então você vai se desdobrando, né? Sobra aquele tempo, você consegue fazer alguma coisa. Mas quando eu coloquei na cabeça que eu ia escrever um manual de processo coletivo, até o final, algo em torno de 2 anos e meio a 3 anos. Maravilha. E, Daniel, qual foi a sua maior dificuldade em relação à pesquisa? Porque o processo coletivo, ele é uma das áreas do direito, podemos falar assim, muito polêmica, né? Você pega um livro de um autor e ele fala, isso não é processo coletivo. Outro fala, não, isso é processo coletivo. Ah, esse não é legitimado, esse é legitimado. Isso é constitucional, isso é inconstitucional. Como buscar essa pesquisa e sistematizar isso na estrutura dessa coleção, que já é um sucesso, né? Porque a ideia do volume único é justamente concentrar o que existe de mais importante e o que é mais perguntado. Então, como foi essa luta com o conteúdo? É sempre uma luta ingrata, mas pode parecer um pouco esquisito, mas é uma luta que me agrada. Eu prefiro escrever sobre temas polêmicos, que haja material que trate sobre esse tema, do que daqueles temas que não chegam a ser polêmicos, porque não são objeto de muita discussão. Então, nesse livro mesmo, nós enfrentamos alguns temas que você acha em 1, 2 livros, e aí não há material suficiente para criar a polêmica. Aí você vai lá, lança a sua ideia, né, que você imagina que seja o mais correto, mas ainda assim você não tem aquela repercussão negativa ou positiva, porque falem mal, mas falem de mim. Então, quer dizer, se você consegue criar uma ideia, todos são contra, ótimo, eu sei que todo mundo está falando contra, mas eu entendo dessa maneira. Jurisprudência, que também eu sou muito preocupado com jurisprudência, então, aqui, nessa e qualquer outra obra que eu produzo, e isso eu aprendi no meu mestrado, porque no meu mestrado eu não citei uma jurisprudência. E aí na banca falou, você não vai citar jurisprudência? Eu falei, não, mas esse é um trabalho acadêmico. E aí eu lembro que o Marcato, que era o meu orientador, falou assim, não é porque é acadêmico que ele deixa de ter um interesse prático. Quer dizer, é interessante você trazer o que os tribunais decidem. Você não precisa ser um seguidor fiel do entendimento dos tribunais, mas então você traga o entendimento para criticar, coisa que faço com certa frequência nesse livro. Mas eu gosto, eu prefiro navegar por águas já navegadas, ainda que turbulentas, do que por águas calmas, mas ainda inéditas. Muito, muito bom. Essa questão também é importante, o papel da jurisprudência, né? Porque não existe um código de processo coletivo ainda. Temos projetos de lei, projeto da ADA, tem toda uma tentativa da doutrina de sistematizar isso para torná-lo algo bem concreto e facilitar a sua aplicação devido à sua importância, mas ainda não temos algo estruturado. Então a jurisprudência ela vem com um papel super relevante, né? Ah, sim. O tema do processo coletivo ele é complicado, por quê? Porque ele atinge interesses poderosos. Imagina que você, tratando de um direito difuso, você atenda à coletividade. Quer dizer, coletividade são sujeitos indeterminados e indetermináveis. Quer dizer, uma quantidade colossal de pessoas que podem ser beneficiadas por uma tutela, mas aí você não pode esquecer que do lado de lá haverá o condenado. Quer dizer, se há muita gente se beneficiando, haverá alguém sendo condenado. E muitas vezes esse alguém pode ser o poder público. Então o poder público, ele sistematicamente, é histórico isso, a nossa legislação já mostra, ele tenta, de todas as formas possíveis, limitar o alcance da tutela coletiva quando ele figura como réu. Vide o lamentável, para dizer mínimo, artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Ação Civil Pública, proíbe as ações coletivas para versar sobre tributo em desfavor da fazenda e contribuições previdenciárias, né? Que são pontos bem sensíveis para o poder público. Então, são temas que muitas vezes você encontra resistência. Por isso que é difícil. Você fala, não, vai sair um CPC coletivo, é difícil. Fizeram um projeto, o projeto foi abortado. Aí mudaram o projeto para uma... Pegaram basicamente aquele projeto que seria um novo CPC para fazer uma nova lei de ação civil pública. Também não foi para frente. Ficou no Congresso. Porque são muitos interesses em jogo, a repercussão subjetiva das demandas coletivas é avassaladora. Você mudar um processo individual, mudar a ação de João e Maria é uma coisa. Você mudar uma ação que versa sobre direitos da coletividade, de uma comunidade, é um pouco mais complicado. Então eu não acho que saia muito cedo, não. E aí fica a tarefa, doutrina e jurisprudência juntas, tentando unificar. Né? Porque eu trato até aqui num momento do microsistema coletivo. É complicado,
Porque você tem, claro, um núcleo duro, que é o CDC e a Lei de Ação Civil Pública, mas quantas normas, quantas leis não orbitam ali? Improbidade administrativa, ação popular, ECA, valores mobiliários, MS coletivo, não é? Quer dizer, então é complicado. E quando as normas se chocam, qual que vai ser aplicado? Isso, a jurisprudência tem uma participação para lá de relevante. Às vezes corretamente, às vezes não, é a vida. Né? Não sei quem foi também. Essa é aquela frase de autoria mais desconhecida do mundo. Falam que o STF e o STJ têm o direito de errar por último. O STJ tem o direito de errar por último em lei federal e o STF tem o direito de errar por último em lei constitucional. Quer dizer, se o que eles dizem é certo ou errado, você pode discutir, mas é a última palavra. Então é importante pelo menos conhecer, né? Como você sente a receptividade do público em relação a esse trabalho? Porque nós sabemos hoje, no aspecto de concurso, a importância do processo coletivo. Ela é muito importante mesmo. É só você buscar agora os editais, inclusive de concursos estaduais, em que o processo coletivo ele está ampliando a sua importância. Então, o processo coletivo, nós podemos traçar um paralelo entre a importância que ele tem e a importância que ele deveria ter, né? Então, ele sempre foi importante, né? Mas o Brasil demorou para conseguir enxergar a importância, inclusive a importância econômica de você, com um único processo, resolver milhares de problemas. E isso vem sendo refletido nos concursos. Por quê? Porque o Judiciário está percebendo, principalmente o Ministério Público, a relevância desse tema. E como você sente a receptividade do público em relação a um trabalho de tamanha importância para a sociedade? Na verdade, o que eu sinto com relação a esse tratamento que se dá hoje ao processo coletivo é uma crescente e gradual melhora. Quer dizer, hoje nós estamos mais preocupados do que estivemos há 5 anos atrás, mas certamente temos um campo ainda bastante considerável a seguir adiante. Imagina, né? Estávamos até conversando aqui um pouco antes de começar a gravação. Hoje, quantos concursos já não tem a matéria de processo coletivo ou de tutela coletiva como matéria autônoma? Se nós pensássemos isso daqui a 5, 6 anos atrás, não existia. Não existia. Eles jogavam as matérias de processo de tutela coletiva em outras matérias e seja o que Deus quiser. Quer dizer, hoje você percebe, vamos pensar, para a magistratura é importante? Foi o que você colocou. A magistratura hoje está em crise, todo mundo sabe. Uma forma de solucionar a crise não é trabalhar com uma economia macroscópica, menos trabalho e mais resultado? Porque se eu trabalho com 50 mil processos e gero o resultado X, se eu trabalhar com um processo, ainda que eu gere o mesmo resultado X, poxa, eu liberei meu tempo, minha energia, a minha estrutura para 49 mil outros processos. Mas é um ciclo vicioso. Você diminui o trabalho, mantém o resultado, dali a pouco você melhorou o resultado. Porque se você consegue ter tempo, estrutura e energia para trabalhar mais, o resultado final é melhor. Então, quer dizer, você vai prestar um concurso para a magistratura, processo coletivo hoje é essencial. O MP, nós não vamos nem conversar, né? Porque se você vai para uma prova de MP no seu processo coletivo, é melhor nem gastar o dinheiro com a inscrição. Agora, a Defensoria Pública. A Defensoria Pública hoje, nós temos uma ADIM em trâmite no Congresso, lá no STF, em razão da inclusão da Defensoria Pública como legitimada ativa para as demandas coletivas. Vamos até conversar sobre isso nos outros blocos, com mais profundidade. Mas, de qualquer maneira, a Defensoria Pública, ela quer a legitimidade e a legitimidade mais ampla que ela conseguir. É natural que nos concursos públicos de defensoria, eles também venham perguntando, é evidente, é um desejo da própria defensoria. Procuradorias. Aí é aquela história, né? O Estado, ele deveria ser o maior preocupado em tutelar os direitos difusos e coletivos. Não é, mas, por paradoxal que seja, é um dos maiores agressores desses tipos de direito. Então é muito comum você ter Estado, município, a União no polo passivo. Então, aquele que vai prestar uma procuradoria, uma AGU, ele tem que saber o processo coletivo, se não pelo polo ativo, como é o caso do MP e da Defensoria, mas pelo polo passivo, que a grande maioria das ações são movidas contra o poder público. Então, quer dizer, se hoje a gente pensar em termos de processo coletivo, Daniel, deu a importância em concursos que você acha que ele mereceria? Não. É melhor do que foi outrora? Certamente. Se tiver, vamos nos reunir aqui, vamos combinar. Que há 5 anos a gente vai voltar. Para, sei lá, 10ª edição, se Deus quiser. E aí nós vamos falar, bom, agora sim, tá vendo? Que a gente conversou lá assim, pega a fita, não, olha, essa é da época do Onça, né? Pega lá o, sei lá, a gravação e tal. E aí a gente falou, olha, a coisa vai
eles vão priorizar mais ainda. E isso é um caminho sem volta. Eu percebo que é um caminho sem volta. Eu concordo com você. Todos acho que têm essa mesma opinião. O que muda é o motivo de cada um, né? Seja filosófico, seja social, ou seja econômico, todos entendem a importância do processo coletivo. E agora uma última questão para a gente fechar esse primeiro bloco. Como foi para você adequar todo o seu conhecimento a essa estrutura estipulada pelo editorial da Método, que é essa coleção do volume único? Todo trabalho, eu sou homem, né, então eu nunca vou sentir as dores do parto, mas eu imagino que todo trabalho literário ele se aproxime alguma coisa em termos de desconforto com relação a um parto, porque você agrega muito conhecimento, você sabe disso, você lê, você ouve, você estuda, você vê aula de outros professores, que hoje nós temos, né, professores brilhantes na área de tutela coletiva. Eu inclusive tive o prazer de ter o professor Fernando Gajardoni, professor da USP lá de Ribeirão Preto, professor do LFG, que fez o meu prefácio, e ele também tem uma obra aqui da coleção. Aqui com a gente na coleção Saberes. Sensacional, em 2 volumes também. O Gajardoni é sensacional. Uma coisa também excelente, um grande conhecedor, né, de tutela coletiva. Ele me deu, assim, prazer. Eu até mandei um e-mail para ele, essa eu preciso contar, porque ele é muito gente boa. Aí eu mandei um e-mail para ele e falei assim: ô Gajardoni, eu sei que você está com outra editora, com uma obra que também é do mesmo tema, mas se desse, eu queria que você fizesse prefácio. Ele na hora já me falou: editora, eu vou fazer o teu prefácio, que eu gosto de você, nós somos amigos, e que daí que é a minha matéria, quanto mais livro tiver sobre a matéria, melhor, isso engrandece a matéria, e isso é verdade mesmo. Ele é uma pessoa nota 10, fez aqui o prefácio, o Câmara, o Alexandre Freitas Câmara, desembargador lá do Rio de Janeiro, fez a apresentação também, que agora ele está lidando de outra forma, né, que ele entrou pelo quinto na magistratura, então ele está vendo também o outro lado da moeda, em termos tanto de processo coletivo quanto de processo individual, uma experiência também que deve ser bem interessante. Então, você tem que fazer. A forma de volume único, para mim, vem fácil. Porque eu, na verdade, fui o cobaia, né, vamos dizer assim. O cobaia é feio, né? O pioneiro, então, o bandeirante. Porque a primeira obra... O precursor, beleza. Você é pessoa culta, você já agrega conhecimento, tá vendo? E foi isso. Porque a primeira obra foi um manual de processo, direito processual civil. Essa que já está na 5ª edição, saiu agora esse ano. Vamos voltar, né, para fazer uma gravação sobre isso também. Com certeza. Então, eu que imaginei mais ou menos essa estrutura. Quer dizer, eu lia muito, e eu estou nessa vida de concurso aí há 13 anos agora. E eu percebia, né, quer dizer, muita obra boa, tem muita obra boa, mas às vezes um pouco extensa para o aluno. E aí, do outro lado, muita obra sucinta, mas aí também é perda de tempo, é enganação. Quer dizer, como você consegue fazer algo que fique nesse meio termo, que atenda à exigência, mas não sobrecarregue? E isso foi um dilema que eu passei já no manual de processo civil. E aí, depois eu ainda tive o prazer de escrever um manual de direito do consumidor com o Flávio Tartucci. E aí, esse já é o 3º livro do volume, da coleção Volume Único que eu escrevo. Então, para esse já veio mais fácil. Então a gente pode afirmar aqui que você é o pai da ideia do volume único? Não, porque já existiam volumes únicos antes do meu. Quer dizer, o que eu acho que, se há um mérito nessa coleção volume único e nesses livros, é você tentar ser sucinto sem perder conteúdo. Perfeito. Né? Quer dizer, imagina que os livros que nós temos até hoje do volume único são meu, do Tartucci, e eu e o Tartucci. E são livros diferentes. Se você pegar o manual de direito civil dele, você vê que às vezes ele faz citações no corpo do texto, que é um estilo de escrita diferente. Né? Ele escreve em 3ª pessoa, escreve em primeira. Quer dizer, são diferenças de formas redacionais. Inclusive no manual do consumidor fica mais evidente, porque no manual do consumidor eu me adaptei a ele. Como ele tinha a maior parte da obra, eu falei, então eu vou fazer da sua forma. Foi um pouco mais difícil para mim. Mas o que tem em comum em tudo isso? Essa é a ideia. Quer dizer, há temas aqui, a gente não pode deixar de dizer, por exemplo, vamos pensar legitimidade do processo coletivo. Você escreve tranquilamente um livro de 500 páginas. Fácil. E esse livro tem 600. Quer dizer, mas como também você pode pegar qualquer resumo aí vagabundo, que o cara trata de legitimidade do processo coletivo em meia dúzia de páginas. Quer dizer, é óbvio que não vai atender. Não vai atender a ninguém. Então, é um dilema. Tentamos equacionar, né? Maravilha, né? Tá certo. Então agora a gente encerra aqui o nosso primeiro bloco.
dessa conversa com o autor, professor Daniel Neves, falando do Manual de Processo Coletivo, volume único da editora Método, do Grupo Editorial Nacional Grupo GEM. Voltamos à sequência para ingressar nos temas específicos do processo coletivo, e aí vamos ter verdadeiras aulas com o professor Daniel, apresentando o seu posicionamento, que eu particularmente gosto bastante, porque o senso crítico dele é bem apurado. Então, voltamos na sequência no bloco 2 e 3 para assinantes do Atualidades. Até já.